Sem prejuízo das relações de coesão e coerência estabelecidas no segundo período do primeiro parágrafo, o segmento mas antes poderia ser substituído por senão. Olha só que interessante a questão. Ela não fala assim, se eu trocar mas antes por senão, mantém o sentido original e tal. Olha só, a pegada da questão é relacionada então a conectivo, relacionada à coesão, à coerência, ok? Então o fundamento está em cima disso, olha. Não há prejuízo das relações de coesão e coerência estabelecidas no segundo período do primeiro parágrafo. O segmento mas antes poderia ser substituído por senão. Vejamos então, cara, nesse tipo de construção, é você pegar ali o período ou o parágrafo, né? Você realizar uma leitura mais ampla, colocando esse contexto aqui e perceber que mesmo que eu entenda ali uma mudança de sentido pequena, né? Eu posso perceber que há uma coesão, uma coerência, porque não fere as ideias do texto? Sim. Então é isso que a gente tem que observar aqui, se cabe isso, tá legal? Então olha só, o Estado não é uma ampliação do círculo familiar, e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação. Não há uma gradação entre círculo familiar e o Estado. Não há, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Veja bem, ele fala, não há entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, senão uma descontinuidade e até uma oposição. Mas há sim uma descontinuidade e até uma oposição. Então, o senão, ele é um conectivo que reforça esse valor de oposição, esse valor de contraste, tá legal? Então, neste caso aqui, você vai perceber que cabe sim a troca de mas antes por senão. O mas antes pode ser o mas sim, ok? Olha, não existe entre o ciclo familiar e o Estado uma gradação, senão uma descontinuidade e até uma oposição. Então, há sim é uma descontinuidade e até uma oposição. Então, senão reforça esse valor de contraste, de oposição que nós temos aqui em mas antes. Tudo bem? Por isso é certa a afirmação. Tá legal? Então, bastante cuidado aí com o conectivo senão, beleza? E a gente percebe, né, na parte de conectivos, esse emprego do senão, algumas vezes ele pode funcionar como do contrário, algumas vezes ele pode funcionar como ou então. Então, sempre analisando o contexto e você vai notar esse valor de oposição, de contraste. Show de bola?